Atos dos Apóstolos, e nós tomaremos por base o capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. E nós iremos nos pautar no versículo de número 22. Eu estava pensando sobre este texto durante essa semana e o Senhor me levou a ele aqui esta noite. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Se o tecladista puder me ajudar aí depois, por favor, me ajude aí, dedilhando um som, por gentileza. Atos 13, 22. Os irmãos encontraram? Digam amém. Amém. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu quero ler uma vez mais, peço para a igreja repetir após mim, para que fique gravado este texto. Eu leio e os irmãos repetem. Achei a Davi, filho de Jessé. Achei a Davi, filho de Jessé. Homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração. Que executará toda a minha vontade. Que executará toda a minha vontade. Prezados irmãos, o texto, a priori lido, está narrando-nos e contando-nos sobre este personagem bíblico fascinante chamado Davi. Não é nenhuma novidade falar sobre Davi, e pode ser que a multidão que me ouve aqui essa noite se indaga ao ouvir a leitura dizendo: nós iremos ouvir falar sobre Davi? Mas eu tenho lido a história de Davi, e a história de Davi me fascina e tem me encantado, mas de uma forma bibliográfica, minuciosa. Porque se você perguntar para a menor criança que estiver aqui dentro da igreja hoje, filho de um crente, e perguntar a ela se ela já ouviu falar sobre Davi, ela vai sem dúvida responder: eu sei quem foi Davi. Davi foi o menino que derrubou o gigante. A palavra Davi aparece 1043 vezes nas narrativas bíblicas, e sem dúvida nenhuma, depois de Jesus, Davi é um dos personagens mais citados na santa palavra de Deus. Mas eu tenho descoberto, segundo a linhagem, o pensamento de um escritor chamado Champion, que Davi foi uma pessoa que nasceu para dar errado. Davi foi um ser humano que nasceu para não ser ninguém. A história de Davi é uma história que era, sem dúvida nenhuma, fadada ao fracasso. Eu descobri que Davi foi um homem caçula, filho caçula de seus pais. E na época em que Davi nasceu, ser filho caçula dos seus pais era um grande problema. Porque caso a sua família tivesse alguma herança, possuísse alguns bens, sem dúvida nenhuma, Davi sendo filho caçula, ele seria o último a receber alguma coisa que a família pudesse possuir. Nesse caso, Davi tinha 7 irmãos, e sem dúvida ele seria o 8º, e não teria direito a nenhum cabrito que a sua família tivesse. Eu descobri, lendo a Bíblia, que esse homem que nasceu para dar errado, além de ser filho caçula de seus pais, segundo a tradição judaico-rabina, Davi era filho bastardo, filho fora do relacionamento dos seus pais. É por isso que Davi vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe, no Salmo de número 51, versículo de número 5. Segundo a tradição judaico-rabina, Davi era filho de uma meretriz, uma prostituta. Não obstante a isso, eu descobri na vida de Davi que ele também era alguém ruivo, de cor ruiva. E existia um problema nascer ruivo na época em que Davi nasceu. Porque nascer ruivo naquela época era nascer sendo considerado amaldiçoado, maldito.
As pessoas acreditavam na época em que Davi nasceu, segundo a tradição em que ele vivia, que a pessoa que nascesse ruiva havia herdado a maldição adâmica. Por quê? Eles acreditavam que no livro do Gênesis, como Deus criou o primeiro homem chamado Adão, do pó da terra, e um dos significados do nome Adão, transliterado do hebraico para o português, é ruivo ou vermelho. E por causa de Adão entrou o pecado na humanidade e a sentença de morte. Todas as pessoas que nascessem ruiva ou nasceram ruiva naquela época eram consideradas malditas e amaldiçoadas, porque elas haviam herdado a maldição adâmica. Era considerado alguém amaldiçoado. Aí eu fiquei pensando, a minha mente é fértil, como Davi frequentava, por exemplo, uma escola onde ele nasceu, Pastor Vicente, em Belém. Os seus amigos olhavam para ele e apontavam Davi dizendo: Davi, a sua história não vai vingar em nada. Você nasceu para dar errado, você é filho caçula e não vai ter direito a nada. Alguém olhava para Davi e dizia: Davi, você é filho da prostituta, é filho da meretriz. Você nem sabe quem é sua mãe. O seu pai a gente conhece, é Jessé, mas a tua mãe você não sabe quem é. Alguém olhava para Davi e dizia: Davi, você é amaldiçoado, é ruim, tem essas sardinhas no rosto, você nasceu com uma maldição, e você é alguém que não vai dar nada nessa vida, é alguém que nasceu para dar errado. Mas o que me chama a atenção, e eu quero que a igreja comece a pensar comigo, é que se na ótica humana Davi nasceu para dar errado, é que se na ótica familiar Davi era filho de prostituta e nem era lembrado pelos seus pais, é se na ótica da sociedade socioeconômica Davi não teria direito a nenhuma herança e era considerado maldito, aos olhos de Deus, Deus já havia traçado um plano com Davi. Eu vou repetir, talvez você não assimilou essa expressão. A sociedade olhava para Davi e dizia: Davi, você não vai dar nada, não vai ser ninguém. Mas Deus do céu bradava no peito dizendo: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. Sabe o que Deus me fez enxergar aqui neste texto? É que Deus tem um projeto com a tua vida. É que Deus tem um plano com você. Antes de você chegar aqui na igreja e antes de você nascer, Deus já havia traçado um plano com a tua vida. Alguém já havia olhado e dito a você: não, você não vai dar nada, você não vai ser ninguém, a sua história é fadada ao fracasso. Mas Deus está dizendo no céu: é meu servo, é minha filha, eu tenho um projeto na vida dele, um projeto na vida dela. Aleluia. Deus tem um plano com a tua vida, igreja. E Deus te trouxe aqui para dizer: os meus planos estão de pé, e eu tenho um sonho traçado com você, e eu vou cumprir aquilo que tenho falado ao seu respeito. Aleluia. Davi nasceu para dar errado. Aí eu olho para Marcos capítulo 10, versículo de número 47, e vejo na estrada de Jericó um cego, mendigando. E esse cego é conhecido como Bartimeu. Alguém olhou para aquele cego e disse: cego, é o seguinte, tem um homem chamado Jesus, ele resolve problemas insolúveis. Ele levanta paralítico da cadeira de roda, ele abre a visão dos cegos, a audição dos mudos, ele ressuscita até mortos. Se você clamar por esse Jesus, se você ouvir dizer que ele está perto, ele pode curar a sua cegueira. Capítulo 10, versículo 47 de Marcos, tem um ceguinho chamado Bartimeu, e ele ouve um alvoroço da multidão. A Bíblia vai dizer que Jesus está entrando em Jericó, e o ceguinho começa a gritar alto: Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. É assim que está escrito lá, igreja? Então ele grita mais alto dizendo: Jesus, filho de Samuel, tem misericórdia de mim. É assim que está escrito lá, igreja? O ceguinho